Fala galera, tudo tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai conversar sobre notebook. Notebook gamer, notebook ultra fino, notebook normal, notebook. A ideia desse vídeo aqui hoje é trazer uma espécie de guia definitivo para te poder escolher e saber como escolher o melhor notebook para ti, com base nas atividades que tu tem para fazer, se é estudar, editar vídeo, jogar, entrar na internet, navegar no Chrome, olhar vídeo no YouTube, enfim. Nesse vídeo aqui eu peguei 5 unidades de modelos que eu tinha disponíveis aqui e a gente fez aqui uma sequência de testes, bateria de testes para conseguir diferenciar um modelo do outro, ver a relação de preço, ver a relação de desempenho deles e qualidade dos materiais, o que a gente recebe aqui, quantidade de portas de comunicação, quantidade de USB, qual que é o tipo de carregador, quanto tempo de bateria tem, qual é o tipo de tela, resolução de tela, qualidades, qualidade de material e construção, armazenamento, SSD, HD, velocidades, a gente vai ver tudo isso aqui no vídeo de hoje. E basicamente é isso. Só isso que a gente vai ver. Caracas. Espero muito ajudar quem tá precisando saber disso aí. Se gostar, não esquece, deixa o like, tá? Se inscreve aqui no canal, se junta aqui na nossa turma MW Informática, por favor. Leva um tempo fazer isso aqui. Tá achando que é só ligar a câmera e gravar? Não, nada a ver, irmão. Então é isso, galera. Vamos aprender a comprar um notebook junto com a patrocinadora do canal, a marca Ryzen Mode. Tem um water cooler, CPU cooler, gabinete gamer, fan RGB para gabinete gamer, cadeira gamer, suporte de headset, memória RAM, SSD, fonte de alimentação, vários itens para hardware e informática para te dar o up no teu PC gamer, hein? Então aproveita aí, galera. Usa o cupom de desconto MW Informática que dá 5% de desconto em todo o site da Ryzen Mode. Fechou? Acesse o link aqui embaixo na descrição e aproveita. Muito bem, galera. Vamos começar com o notebook mais simples do nosso acervo. Ele custou, ou melhor, esse carinha aqui tá custando hoje R$ 1.262. E esse aqui é o notebook Q do AliExpress. Eu comprei diretamente da China. Aqui ó, um corpo totalmente em plástico, acabamento em plástico. Um acabamento bem simples, porque afinal de contas é menos de 1.500 conto. Isso agora, tá? Quando eu comprei ele, que faz já um mês atrás, eu paguei R$ 970 nesse notebook. Então olha bem, cara, menos de R$ 1.000 em um notebook. O que ele tem de configuração? Vou ligar aqui, ó, para a gente capturar o tempo de inicialização do sistema. Para ter uma ideia, ó, da velocidade de como ele liga. Ele já tem SSD, ele vem com 6 GB DDR3 de memória RAM, tem um processador Intel Atom, que é mais simplesinho, é uma linha de processadores da Intel de baixo consumo de energia, baixa potência também, mas chega a ser um quad-core, ele tem 4 núcleos de processamento, o processador dele, a CPU, e tem 128 GB de SSD de armazenamento. Iniciou rápido, né? Foi aqui uns 15, 20 segundos talvez. Ó, vamos abrir aqui o gerenciador de tarefas. Ó, abriu rápido, beleza. É aqui que eu quero mostrar para vocês. Na parte de processador, o Intel Atom E3950 e o clock dele que é bem baixinho, ó, 1.6 GHz, só que chega a ser um quad-core, tem 4 núcleos. Aqui está a nossa memória RAM, 6 GB e acabou a bateria. E beleza. Bateria não é um ponto forte dele, não, tô brincando. Bem, já que ele acabou a bateria, eu já vou falar do carregador, ó. Ele vem com esse tipo de carregador junto aqui, é um carregador bem minimalista, parece carregador de celular. A potência desse carregador aqui é de 24 watts. Tem um conectorzinho aqui, ó, normal de carregador e pronto, é isso. Se a gente for analisar um pouco de construção desse notebook aqui, ó, é tudo peça em plástico. O acabamento eu diria que é ok pro nível e preço dele. E é isso. No quesito de portas, a gente tem aqui um USB-A, o convencional, um conector P2 de fone de ouvido e uma porta para cartão TF, cartão de memória, para a gente poder fazer leitura de cartão, pegar foto, arquivos de um celular, uma câmera e etc. Já no outro lado eu tenho mais um USB 3.0, o conector do carregador e aqui um mini HDMI para colocar no monitor externo. Pelo preço dele, o corpo até que é bem compacto, eu diria que está extremamente ok. E o mais legal dele é que ele tem um compartimento aqui que eu posso trocar e colocar um SSD maior. Legal, né? Memória RAM, os 6 GB, são fixos. São soldados na placa-mãe dentro dele. O processador também é soldado. Isso é comum de notebooks hoje. A gente vai ver até nos mais caros aqui. Então os 6 GB de memória RAM vão continuar para o resto da vida. Não dá para diminuir nem aumentar. O processador continua o mesmo, o fraquinho, o resto da vida. Mas SSD eu posso aumentar. Posso botar 256 GB, 512, enfim. Isso é um ponto positivo pelo preço dele. Agora, na sequência, galera, a gente já tem um outro notebook que é outra pegada, cara. E esse bicho aqui tá custando 7.999, mas já custou na base de 9, 10 mil. Ixi Maria! Aqui a gente tem um notebook ultra leve em categoria premium e o acabamento que a gente tem aqui, o corpo todo dele é em metal, em alumínio. Olha só, esse aqui é um Samsung Galaxy Book 360 Pro. Aqui é a parte de baixo dele e ele me traz esse outro recurso aqui, ó. Posso dobrar tudo ele. Pã. E posso usar como um tablet. Inclusive ele vem com uma canetinha junto, que é pra gente usar aqui, ó.
posso desenhar com ele, é uma caneta muito boa. Dá para usar isso aqui para mesa digitalizadora, para quem gosta de desenhar, fazer ilustração digital, isso aqui é uma boa pedida. Eu gostei muito de testar essa caneta aqui, o sistema, a tela, a precisão é muito boa mesmo. Para mim ligar ele tem recursos de segurança em um botão aqui que pega a minha digital, como se fosse um celular, um smartphone. E na parte de desempenho, processador e tudo mais, ele vem com um processador Intel Core i7 de 11ª geração, a referência dele é um 1165G7. E olha o clock dele como já é mais alto, é 2.8 GHz. E aqui a quantidade de núcleos que a gente tem também são 4 núcleos, mas são 8 threads. Então ele simula 8 núcleos lógicos aqui, o que para multitarefas e mais aplicações abertas ao mesmo tempo, isso aqui é uma situação melhor. Na parte de memória RAM, a gente já tem aqui 16 GB de memória DDR4 e de altíssima velocidade. Então isso aqui dá um auxílio muito grande para esse processador aqui e deixa o conjunto todo da obra mais veloz. De armazenamento ele tem 512 GB de SSD e no quesito de carregador, ele vem com esse carregador aqui, ó. É como se fosse um carregador de celular. A potência desse carregador aqui é de 60 watts e é com a ponteira USB-C, ó. O cabo que vem com ele, ó, são duas ponteiras USB-C. Então eu carrego esse notebook aqui, como ele é bem portátil, eu uso ele e carrego como se fosse basicamente um celular. Na parte de portas e saídas, a gente tem aqui um conector P2 de fone de ouvido, tem um USB-C, uma porta de cartão TF. Do outro lado, tem duas USB-C. Então aqui a gente já consegue ver que ele é muito mais fino, o acabamento também é mais premium, material mais nobre, eu vou dizer. É um material mais bem acabado. Tem mais potência, tem mais memória RAM, tem mais armazenamento e tem um recurso 2 em 1, ou seja, um notebook que vira mais um tablet ainda. Para determinado tipo de público, serve bem, mas tem um baita de um preço agregado aqui, né, cara? Aqui a gente já passou muito a diferença. E aqui, galera, eu tenho uma observação para fazer. Vocês podem dizer, pô, Miguel, mas tu passou já de 1.300 para 7.000, cara. Cadê o intermediário? Tem notebook de 2.000, 3.000, 4.000, blá blá blá. O seguinte, esse set aqui, a gente já tem muito notebook no mercado que custa R$3.500, que tem o mesmo nível de processador que esse bicho aqui. Ele tem um valor agregado maior aqui porque é de uma linha ultra leve, tem um acabamento em metal e é 2 em 1. Então só quero abrir esse parênteses e dizer que esse processador que a gente tem aqui com perfil de 4 núcleos físicos e 8 threads é muito comum em notebooks que custam R$3.500, por exemplo. Então vou deixar aí na tela alguns prints de notebooks mais baratos com um nível de processador semelhante ou equivalente a exatamente esse set aqui, ok? Na sequência, galera, a gente tem aqui junto na briga, que levando em consideração, ele é caro, R$7.599. Esse aqui é o MacBook Air M1 da Apple, que foi uma grande novidade e uma atualização de processador por parte da Apple em notebooks. Esse bicho aqui é o único que vai ter uma grande diferença em processador do restante que a gente vai ver aqui. A arquitetura do processador Apple M1 que tem aqui dentro é a arquitetura ARM, a mesma arquitetura usada no teu celular, que tu tá usando aí com o Snapdragon, processador MediaTek, seja lá o que for. O celular também utiliza processadores com arquitetura ARM. E isso deixa esse notebook aqui mais parecido com um celular, mais parecido com um iPhone. A eficiência energética que ele tem, que acaba contrastando na duração de bateria, é muito legal, acima desses caras aqui. E ainda sem perder no desempenho. Esse que é o ponto. Ainda ganha em performance de processador. Isso aqui é muito legal mesmo. Também é um notebook ultra leve, na linha ultra leve, ultra fino. Pô, o acabamento é Apple, né? É metal aqui em tudo, pô. As teclas bonitona, tela bonitona também, mas depois a gente vai falar das telas. E tá aí, ó, acabamento, coisa mais linda do mundo. Aqui então o processador é um Apple M1 que roda em 3.2 GHz de frequência e ele tem 8 núcleos físicos. São 8 núcleos. A gente viu aquele lá tem 4 núcleos, esse aqui tem 4 núcleos e 8 threads. São 4 núcleos físicos que emulam no sistema operacional T8. E esse aqui são realmente 8 núcleos físicos. Aqui a gente tem 8 GB de memória RAM, que é a memória DDR4, igual dessa aqui. E em armazenamento a gente tem 256 GB de SSD. Também é um armazenamento mais rápido. Então tá no nível parelho com esse aqui, por exemplo. Vem a metade de armazenamento, né? Só que SSD é rápido ainda. Na parte de carregamento, ele vem com esse carregador aqui, também numa pegada de celular. E esse carregadorzinho aqui tem a potência de 30 watts. De potência. É metade de potência daquele ali. E vem com cabinho também com duas ponteiras USB-C. É bem portátil, parece muito um celular na hora de utilizar. Na parte de saídas e portas de comunicação, a gente tem aqui, de um lado, um conector P2 para fone de ouvido, do outro lado, dois USB-Cs. E só. Aqui ele é bem limitado, né? É bem limitado no quesito de portas. Ao lado do MacBook, galera, a gente tem aqui um Asus TUF Gaming F15. E agora a gente vai passar para a divisa gamer aqui, das nossas amostras. Esse Asus aqui, já vamos ligar aqui para já aproveitar e ver o tempo de
inicialização. Tem teclado RGB, já tem todas as frescurites de gamer. Aqui a gente vai ter uma tela com 144 Hz de taxa de atualização, que até aqui a gente tinha 60 Hz padrão de taxa de atualização, que o objetivo não é jogar, não é ter um tempo de resposta, é uma responsividade muito grande da tela para com o usuário. A gameplay depende mais disso. Se o cara é realmente fanático, fissurado em gameplay, quer ter vantagem em todo o aspecto, tanto de potência de processador como a própria resposta do jogo na tela. Mas o que tem aqui? O bicho custa R$7,999. Na parte de processador, a gente vai até dar uma retrocedida em comparação ao MacBook. Em comparação aos outros dois, a gente tem um aumento, tá? E tu vê que custa a mesma coisa, só que são linhas diferentes. Aqui vai ter um processador inferior, aqui a gente já tem um processador melhor e mais recente, e de quebra ainda tem placa de vídeo dedicada, que é o principal foco para um notebook gamer. Mas vamos ver aqui, que a gente vai abrir os parênteses daqui a pouco. O processador que tem aqui no bicho é um i5 11400H, de 11ª geração também. É a mesma geração de processadores do Samsung aqui. Só que a gente vai ter alguma diferença em clock, aqui ele opera em 2.7 GHz, e a quantidade de núcleos físicos aqui muda. São 6 núcleos físicos e 12 threads. Então é mais quantidade de núcleo e são mais atividades, são mais programas que a gente pode ter aberto em simultâneo aqui na máquina e vai rodar melhor. Esse bicho aqui vem com 8 GB de RAM, DDR4 de fábrica, então tem uma espécie de retrocesso em comparação ao Samsung aqui. Esse aqui vem com 8, aquele lá vem com 6. Então até aí, beleza. A parte de SSD, ele vem com SSD de 512 GB, então beleza, e a placa de vídeo dele aqui, ó, é uma RTX 3050 com 4 GB de memória de vídeo dedicada. Ou seja, a gente tem em quantidade de memória mesmo, tem 4 GB só para placa de vídeo e tem mais 8 GB para o resto do sistema. 8 GB de RAM. Na parte de acabamento, a gente tem toda a parte, todo o corpo aqui em plástico. Tem os detalhes aqui, umas quinas meio diferentes por conta da pegada gamer. Na parte de fora aqui, a capa aqui, a tampa do notebook, aqui a gente tem um acabamento em alumínio, em metal. Mas o restante todo, na parte de baixo, a gente tem plástico também. Sobre as saídas, a gente tem o que? Conector do carregador, uma porta de rede RJ45, igual que tem no PC de mesa, um HDMI convencional, 2 USBs tipo A, um USB-C, e conector para fone de ouvido P2, fone de ouvido ou microfone, os dois em simultâneo na verdade. No outro lado a gente tem uma saída de ventilação e tem só um USB sozinho aqui, ó, tá perdido, mas é uma conexão a mais. Então a gente já vê aqui que tem muito mais porta de comunicação com outros dispositivos externos e muito mais suporte. A parte do carregador, a gente já tem um trambolhão maior aqui, ó. Realmente é na base do carregadorzão mesmo. E ele tem potência de 180 watts. É muito mais do que os outros que a gente viu. Isso se deve ao quê? Para a gente extrair toda a performance que esse produto aqui traz pra gente, basicamente a gente vai ter que ter ele ligado no carregador para extrair o máximo. Porque lembrando, a gente tem a placa de vídeo dedicada. E essa placa de vídeo dedicada é mais um chip soldado na placa-mãe. São mais módulos de memória, daquela memória de vídeo dedicada que está soldado na placa-mãe. São mais componentes ali dedicados só para aplicações 3D, que são jogos ou se não aplicações de render, trabalho com 3D, e isso tudo pede mais energia. Na base da bateria, a bateria sozinha não consegue fornecer toda a potência necessária para o processador e a placa de vídeo rodarem a 100% de performance máxima. Então vai precisar sempre daquilo lá junto, do carregador. Um contraste interessante que com o MacBook, por exemplo, não precisa. Ele consegue dar tudo de si só na base da bateria. No caso da Samsung, a gente também consegue tudo na base da bateria. Perde um pouco ainda, mas já não é tão gritante a diferença como no caso desses notebooks gamers aqui. O chinês também não altera grande coisa na base do carregador. E por fim, galera, a gente chega no fim da lista aqui, que é o Gigabyte G5. E esse bicho tá custando R$8.499. Mas acreditem se quiser, uns 4 dias atrás que eu tava gravando o vídeo, ele tava por 5 e pouco, cara. O quê? Não acredito. Tô falando sério. Tava por 5, 6, 9, uma coisa assim, que valia muito a pena. Esse aqui já é um notebook gamer, tem um teclado retroiluminado, ele não é tão iluminado assim. É um notebook gamer, tem placa de vídeo dedicada, tem um design bem mais sóbrio, bem mais lisão. Os acabamentos, a gente tem aqui a tampa é em plástico, internamente é plástico também. Então não tem tanto assim aquela pegada de quina, cores marcantes. É bem mais sóbrio o design dele. Tem tela de 144 Hz de atualização também, para os gamers fissurados. Aqui o processador que ele traz é exatamente o mesmo processador desse Asus aqui. É um i5 11400H. São 6 núcleos e 12 threads. A diferença é que ele já vem de fábrica com 16 GB de memória RAM, DDR4.
ao invés de 8 GB como esse. E isso dá uma vantagem bem considerável na hora do gameplay. Isso a gente vai ver depois nos gráficos. E 5, 11400H, memória RAM 16 GB, SSD. A gente tem um SSD também de 512 GB e a placa de vídeo é que dá um up aqui. Aqui a gente tem uma RTX 3050 Ti com 4 GB de memória dedicada também. Então é uma placa de vídeo mais forte do que esse aqui. Na verdade, de todos que a gente tem na mesa, essa aqui é a placa de vídeo mais forte. A finalidade desses dois aqui é realmente para ter um benefício maior nos games. Na parte do carregador, a gente tem um carregador de 150 watts de potência. Ele só vai conseguir dar 100% de processamento, 100% do poder dele com o carregador ligado. Sobre as portas, o que a gente tem aqui? Um USB 3.0, um USB-C, um leitor de cartão SD para câmera fotográfica e tudo mais. No outro lado a gente vai ter outro USB 3.0 e um USB 2.0, o conector separado de fone de ouvido e microfone. E mais na parte de trás tem o conector do carregador, cabo de rede, HDMI e mini DisplayPort. Bem, esse aqui já deu de longe, é o que mais tem opção de expansões, né? Com mais conectividade. Isso aqui é bacana. Então, galera, vamos lá. Vamos passar para a parte de falar de telas. Isso pode ser uma coisa que interessa a muitos aí. A qualidade de tela, a resolução de tela, o tipo de painel e como tudo isso funciona. Tem um vídeo aqui no canal que fala exatamente sobre monitores e isso se encaixa muito bem a esses quesitos que a gente vai conversar aqui. Então quem quer aprender mais sobre monitor, os tipos de painéis de tela, taxa de atualização, proporção, gama de cores, tempo de resposta, tudo isso tá no card aí o vídeo que a gente já falou sobre, tá? Recomendo demais, tá muito bacana mesmo. Então no modelo mais simples a gente tem uma tela de 13, 14 polegadas de tamanho. A resolução da tela é a resolução HD+, que é aquela famosa e já mais antiga 1366 por 768. É um pouco maior que uma resolução HD convencional. Esse painel aqui, a qualidade da tela, é um painel TN. O que é esse tipo de painel? É o que tem ângulos de visão ruins. Olha só, a imagem vai escurecendo conforme tu olha de lado, tá vendo aí? Aqui já não foi tanto. Se eu olhar para cima, ó, vai ficar louco, vai ficar negativa a imagem. Se eu olhar meio de baixo também vai ficar meio feio. Então esse é um ponto negativo, são painéis mais baratos para fazer. Provavelmente aqui eles usam um painel já mais antigão que tem lá. Esse tipo de notebook é meio que um reaproveitamento geral de peça quase. Então a gente tem um painel que tem resolução baixa. Isso significa que a nitidez das informações da tela não são tão boas quanto uma tela com resolução Full HD, como a gente tem aqui no Samsung, que é 1920 por 1080 pixels. E também aqui uma tela de 13 polegadas. Essa tela aqui é um painel AMOLED já. É aquele tipo de painel onde a gente tem os pretos verdadeiros. Quando é para mostrar a cor preta na tela, os pixels desligam. Eles não têm alimentação nenhuma de energia. Já nesse painel aqui TN, quando é para mostrar a cor preta, o pixel ele fica levemente ligado, ele parece mais um cinza escuro. Então a qualidade de contraste e de pretos nem se compara na verdade com uma tela AMOLED. Pra gente ter um efeito mais prático, eu vou abrir aqui uma janela do gerenciador de tarefas. Olha só, numa tela HD+. Vamos abrir o gerenciador de tarefas em uma tela Full HD. Essas telas é para elas terem o mesmo tamanho, tá? Digitalmente eu tô falando. Só que olha só como eu consigo ver mais informação aqui do que nessa aqui, ó. Eu reduzi agora, tá? Para conseguir ver mais. Na prática, essa janela nessa tela Full HD+, é essa janelinha aqui no Full HD, ó. Olha só a diferença da lista de materiais que a gente tem aqui, ó. Dá para ter muito mais informação em resoluções maiores. Então, para trabalhar com várias janelas, mais de uma janela ao mesmo tempo, Google Chrome aberto aqui, um editor de textos aberto para cá, é muito mais bacana, é muito mais preferível para se trabalhar. Então, vai anotando aí. A gente tem muito notebook no mercado rodando hoje, esses de R$2.000, R$2.500, que tem lá a tela de 15.6 polegadas, mas a resolução é essa resolução 1366 por 768. Isso vai ter uma sensação visual pior do que nesse notebook do AliExpress aqui, porque a gente vai ter uma tela maior, com uma resolução igual, ou seja, os pixels vão ser maiores e a olho nu a gente vai ter uma experiência pior, vai ficar mais feia a tela, a imagem vai ficar menos nítida, ok? Outro ponto é questão de brilho, tá? Olha só, tô no brilho máximo, e aqui é o brilho máximo no Samsung, com essa tela AMOLED. Olha só a diferença do negócio. Até para a câmera capturar é muito melhor, fica mais natural aqui. Então a gente tem esses pontos aí. Quando eu tenho uma tela, um painel que é menor, 13 polegadas como aqui, e uma resolução maior, a Full HD, já traz uma qualidade de imagem e nitidez pra gente que é muito mais bacana. Para olhar os ícones aqui é muito mais prazeroso, é tudo muito mais bonito. E também ajuda na saúde visual também, tá? Passando no nosso MacBook Air M1, galera, aqui a gente tem uma tela que se destaca entre as outras, no quesito de resolução. A gente tem uma tela que é de 13.3 polegadas, só que
Olha que isso aqui, ó. A resolução é 2560 por 1600 pixels. É uma tela de resolução 2.5K nesse monitorzinho aqui. Ou seja, eu volto a dizer, a nitidez, a qualidade para ver os ícones aqui, ó, é muito, muito bonito. Tem que fazer muita força para te chegar com teus olhos aqui a 20 centímetros de distância e conseguir ver os pixels físicos, aquela divisa física da tela, que nem a gente consegue fazer numa TV, por exemplo. Isso que é qualidade de imagem. Já em contrapartida, a gente tem aqui um painel que não chega a ser AMOLED, então no quesito de tons de preto, a gente não vai ter o preto verdadeiro como essa tela AMOLED aqui. Aqui é a famosa tela retina integrada, que diz que a Apple coloca retina. Só que é um nome mais comercial para um painel IPS. É um painel IPS, assim como esses outros dois notebooks gamers aqui também tem. É tela com painel IPS. O painel IPS, a gente tem a melhora nos ângulos de visão de cores, olhando assim, ó, o ângulo de visão é maior. Eu posso andar aqui, ó, 90 graus, 180 graus na tela e ela vai continuar com as mesmas cores, ó, não traz alteração. Aqui na AMOLED também. Se eu virar aqui, ó, eu não vou ter alterações em coloração. Certo? Tá dando uma alteração de cor aqui que é do reflexo que tá dando na tela. Esses dois notebooks gamers aqui também, a gente tem painéis IPS, ou seja, dá para olhar assim de lado a tela. Vai ficar bacana. Tá dando uma escurecida porque eles já trazem uma tela anti-reflexo. Isso aqui é mais o anti-reflexo que tá escurecendo. Isso a câmera que pega. A olho nu não traz alteração, tá? Então vamos lá. A gente tem, para simplificar o vídeo ficar um pouco mais rápido, eu vou aproveitar os dois assim juntos, tá? São notebooks bem semelhantes, na verdade. Aqui a gente já tem telas 15.6 polegadas. São telas maiores. Tanto é que eles já conseguem trazer um corpo com teclado numérico. A gente tem um teclado numérico junto como um teclado grande de computador, coisa que a gente não consegue nos modelos menores. Então, para quem preza para isso e gosta de um teclado numérico físico aqui mesmo, gosta de digitar bastante, fazer bastante conta, é um ponto a considerar. Não precisa ser um notebook gamer que vai comprar, óbvio, mas que seja um então com 15.6 polegadas e traz teclado numérico físico. Então essas telas aqui, as duas estão com brilho no máximo, tá? Dá pra ver que elas têm um bom nível de luminosidade. São telas que têm o recurso anti-reflexo, então não fica dando brilho que nem essas outras três aqui. Essas três aqui dá muito reflexo. Então é um ponto que pode ser negativo quando a gente usa o notebook virado para uma janela. Reflete muito a luz do dia nas telas brilhosas. Isso aqui já ajuda bastante. Resolução dos dois é Full HD. Então olha só, a gente perde um pouco a nitidez e qualidade de imagem em comparação com o MacBook e com o Samsung, porque a gente tem a mesma resolução que o Samsung, só que numa tela maior. Então o pixel físico, ele é maior. Só que mesmo assim, é uma qualidade boa, não dá para reclamar. Se fosse 15.6 em resolução HD, aí seria ruim. É um ponto de vista que eu passo para vocês. Eu acho que é bom pegar já uma tela Full HD, tanto para qualidade visual quanto realmente para qualidade de espaço de trabalho na tela, para ter mais espaço para abrir janelas, mais de uma janela. Um ponto extra aqui nessas telas é que elas têm taxa de atualização de 144 Hz. Olha só, painel Full HD, 144 Hz de atualização. Então essa tela atualiza fisicamente, a imagem está sendo atualizada 144 vezes por segundo. Aqui são só 60 vezes, 60 vezes, 60 vezes. Para quem trabalha, vai digitar texto, vai fazer planilha, vai ver vídeo no YouTube, isso não interfere em nada. Merda nenhuma! Mas é realmente para os gamers isso aqui que interessa mais. O Gigabyte ele também traz a resolução Full HD e também a taxa de atualização em 144 Hz. Atualiza mais a tela. Eu quero jogar um jogo lá a 100 FPS, 120 FPS, eu vou olhar de verdade esses 120 FPS saindo, ou até 144 FPS. Aí nesses casos aqui, se eu rodar um jogo a 100 FPS, tanto faz, porque eu vou ver no máximo 60 FPS mesmo, que é o que a tela suporta. Então aqui a gente tem um ponto a considerar, tá entendido? Eu coloquei a mesma imagem em todas elas, pra gente ver um pouco sobre qualidade de imagem. Além de diferenças de tipos de painéis, resolução, taxa de atualização, que a gente vai começar a falar agora. Só pra gente ter uma noção aí, ó. Notebook da China, Samsung, MacBook Air, Asus TUF F15, Gigabyte G5. É, o mais feinho disparado aí, eu que tô vendo a olho nu, tá? Então tem que dar minha opinião. Eu vou colocar uma ordem aqui de beleza na foto que eu tô achando. Fico bem na dúvida entre esses dois, o Samsung e o Mac. Os dois estão muito bonitos. Eu colocaria, bem, dependendo do meu olho no dia, eles podem trocar de posição. Eu vou colocar como melhor o MacBook, em segundo lugar Samsung, em terceiro Asus, quarto o Gigabyte e quinto, né, o chinês. Vamos lá, galera, sobre velocidade de armazenamento. A gente já vai ver a questão de performance de processador e RAM. Eu instalei alguns programas aqui que medem a velocidade do SSD.
o armazenamento de cada um desses notebooks aqui. E a gente vai começar então pelo mais simples. O que a gente mais costuma medir é a velocidade de leitura de dados e a velocidade de escrita de dados. Ou seja, a velocidade para ler arquivos no SSD, para acessar uma foto que tu já gravou no SSD, é uma leitura. Quando eu der 2 cliques em cima da foto e o SSD tem que ler esse arquivo e mostrar pra gente na tela. Toda essa velocidade de acesso, de leitura e escrita, a gente mede em megabytes por segundo. O notebook do AliExpress tem uma velocidade de 284 megabytes por segundo para ler e 252 megabytes por segundo para escrever arquivos. Já o Samsung, olha só a diferença, sei lá, umas 8 vezes mais rápido na parte de leitura. A gente tem aqui, ó, 2.175 megabytes por segundo. Já a velocidade de escrita ficou, bem dizer, parelho. 254 megabytes por segundo. Ou seja, um notebook desse preço aqui, uma velocidade de escrita igual a esse aqui de 1000 e poucos. É meio vergonhoso, né? Aqui no MacBook, a gente tem ambas velocidades muito boas. E ele tá fazendo o teste até agora, não para nunca esse aqui. Esse aqui tá o inverso, tá? Velocidade de escrita, 2.000 megabytes por segundo, 1.900 fica variando, já chega a ser bem mais veloz que o Samsung. E velocidade de leitura, 2.800 megabytes por segundo, é muito bom. Agora com o Asus, a velocidade de leitura bateu 3.041 megabytes por segundo, um SSD mais rápido ainda. E a velocidade de escrita, 1.658 megabytes por segundo. Aí na escrita, a velocidade de escrever dados perdeu para o MacBook. E por fim, o Gigabyte G5 tem a velocidade de leitura de 3.279 megabytes por segundo, ganhou de geral aqui, ó. E a velocidade de escrita foi 2.530 megabytes por segundo. Ganhou de todo mundo também. Ganhou no geral aqui o Gigabyte, ó. Meus parabéns. Mas ok, não só a questão de velocidade dos aparelhos, a gente tem também a questão de upgrade, possibilidade de expansão de armazenamento. Esse carinha aqui a gente já viu. Ele tem possibilidade para a gente colocar outros SSDs aqui, com capacidades maiores. E SSDs com até 500 megabytes de leitura e escrita de velocidade. O Samsung, ele é um sistema já mais compacto. E aqui a gente não tem possibilidades de upgrade, tá? Não porque é lacrado aqui a lateral, mas é porque toda a placa-mãe, todo o circuito é soldado. Então a gente não tem grandes possibilidades de... Na verdade não tem possibilidade nenhuma. Os 512 GB, 16 GB de RAM, é tudo fixo, não muda. No MacBook é a mesma coisa. Os 256 GB de SSD também são soldados, não dá para colocar mais. Aqui no caso do Asus, a gente tem alguns slots internos que dá para abrir o notebook e dá para colocar mais um SSD aqui. Então aqui são alguns pontos interessantes, que a gente pode colocar mais SSD ainda. E aqui no Gigabyte, a gente pode colocar mais um SSD e mais um HD ou outro SSD de 2.5 polegadas, que são aqueles que vão em PC de mesa. Então é mais possibilidade de armazenamento ainda. E isso começam a ser os prós desses modelos maiores aqui. Eles perdem muito portabilidade em relação a isso aqui, só que conseguem ser realmente mais brutos no geral, se aproximando de computadores de mesa. E ainda tendo portabilidade, né? Aqui a gente começa a dividir e realmente ver que são para públicos distintos, né, galera? Então, galera, vamos para a parte agora do pau quebrar. Bora! Vamos falar de desempenho e numa situação do dia a dia. O cara quer usar isso aqui, esquecendo um pouco o resto que a gente viu e falando de performance bruta. E o que realmente é necessário pro dia a dia, para um cenário normal mesmo. Uma pessoa comum, que nem eu, que nem tu, que tá assistindo o vídeo. A gente tem alguns testes aqui em jogos, porque a gente tem que dar um destaque para os notebooks gamers, que vai ser a vantagem deles, por conta da placa de vídeo dedicada. Mas a gente também tem teste aqui no editor de vídeo DaVinci Resolve, na versão 18. Um teste de edição rápida com alguns cortes para ver como que esses notebooks reagiam na hora de trabalhar mesmo, não só em renderizar o vídeo e ter o arquivo final do vídeo pronto, mas no momento de estar editando ali, colocando um corte, colocando um efeito, como que reage. Além disso, a gente tem o teste de duração de bateria, o teste no Geekbench 5, que é um programa que mede pontuação de performance, e é isso, tá bom, né? É claro. Começando pelo Geekbench 5, ele dá duas pontuações, que são referentes a poder de processamento. Processador, CPU. Ele dá pontuação single thread, que é o poder de um núcleo do processador trabalhando, e performance multithread, quando todos os núcleos do processador estão trabalhando. Vamos lá então. O notebook mais barato, o QU, o chinês, ele teve pontuação de 278 pontos em single thread e 905 pontos no multithread. Bem pouquinha coisa, bem pouquinha coisa. No uso real do dia a dia, a gente fez um testezinho abrindo 5 abas do Google Chrome, olhando vídeos, abrindo um editor de texto em conjunto, um editor de planilhas. E assim, galera, dentro do aceitável pela faixa de preço dele, com 6 GB de RAM, a gente conseguiu ver que o processador que tem 4 núcleos, com frequência baixa, ele abriu tudo, só que o processador já ficava lá no uso de 90%, 80% de uso, já tava berrando, já tava meio que assim, para que eu não aguento.
Daria para levar em condições mais normais, abrir uma aba do Google Chrome, ou seja, um navegador aberto, mais um editor de texto, uma planilhazinha, que é uma tarefa meio de estudante, meio de trabalho office. Ele leva, mas tem as limitações. O consumo de memória RAM ali já ficou meio estourado, quase batendo todos os 6 GB, então tem um limite. Isso eu já estou falando para vocês terem noção. Ó, 6 GB já bateu perto do limite, então a gente já consegue ver que para quem quer fazer isso, ter uma folga nessa atividade, o bom já seria passar para 8 GB de memória RAM e um processador que tem uma quantidade de núcleos maior, para não ficar tão esgoelado. E quando a gente está lá em 80, 90% de uso do processador fazendo isso, ou se chegar num ponto que, além disso, o Windows começa a baixar uma atualização extra, ou o Windows Defender começa a fazer uma varredura de antivírus no mesmo tempo, que acontece muito, isso em segundo plano, já vai cair muito o rendimento e performance da máquina. Vai travar mais, cara. Certo? Na sequência, o Samsung, ele fez aqui 1.312 pontos em single thread, ou seja, a performance de um núcleo dele já ganhou de todos os núcleos do notebook chinês. Olha a diferença de escala. E lembrando, tem notebook na faixa de R$3.500, que eu já coloquei na tela print para vocês, que rende o mesmo tanto desse processador desse Samsung. Estou usando esse caso aqui, que é a amostra que eu tenho aqui. Ele é mais caro por conta do material dele e por ser 2 em 1. E a pontuação multithread do Samsung foi 4.495 pontos. Então já deu uma bela de uma melhorada. Nesse teste com 5 abas do Chrome, editor de planilha, editor de texto, o processador já fica mais sereno, mas ainda assim uma performance considerável de uso. Já no quesito de memória RAM, como tem 16 GB, já ficou muito mais sereno, muito mais livre a parte de memória. Então realmente eu poderia fazer mais coisas em simultâneo com ele e assim, eu já não ia nem sentir. Agora eu vou pular. O notebook Asus teve performance single thread 1312 também, emparelhou com o Samsung, e a pontuação multithread 4.894 pontos. Ficou bem parecido, e isso que ele tem mais núcleos. Isso aqui é um reflexo do que? Esse notebook Asus ele tem 8 GB de RAM e esse Samsung tem 16 GB de RAM, e isso ativa o Dual Channel de memórias. Dá para colocar mais 8 GB aqui nesse notebook Asus. Isso vai fazer com que ele realmente extraia todo o potencial que ele tem. Isso a gente vai ver inclusive agora o Gigabyte G5. A pontuação single thread dele foi 1.470 pontos, ganhou, e a multithread foi 6.216 pontos. E é o mesmo processador, só que ele também tem 16 GB de RAM. Então essa é a importância para notar, para colocar na balança para ti. Ele vem só com 8 GB. E olha só como isso capa a performance do modelo. Se eu colocar mais 8 GB aqui, ele vai começar a brigar parelho com esse Gigabyte G5. E por fim, o MacBook Air. Para quem não ia botar fé e não conhece, olha só o poder do bicho. Arquitetura de processador de celular, hein? Pontuação single thread, 1.746 pontos. Deu com os dois pés no peito de todo mundo aqui. E a pontuação multithread, 7.692 pontos. E ele faz isso só na bateria ainda. Eu não preciso nem colocar o carregador. Se eu tirasse o carregador do Gigabyte G5 e do Asus, ia cair mais a pontuação. Ia ficar parelho com o Samsung. Louco, né? Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Então assim, galera, para concluir, nos testes que a gente fez abrindo 5 abas do Google Chrome, editor de texto, editor de planilha, no MacBook, no Asus e no Gigabyte, muito tranquilo. Eles têm mais núcleos de processamento. Aqui no caso do Asus e do MacBook, que tem 8 GB de RAM, ficou ali nos 6 GB de uso, teve uma folguinha ainda de memória RAM. E o uso de processador também ficou tranquilo. O Gigabyte também, muito tranquilo. Então são equipamentos aqui que vocês podem procurar no mesmo nível, para quem quiser realmente um trabalho home office, um trabalho de edição de vídeo já, edição de fotografia, com várias aplicações abertas ao mesmo tempo, e tende a levar muito bem. Na sequência, o teste com o DaVinci Resolve, editando vídeo. A gente botou um vídeo em Full HD, resolução Full HD aqui do canal, só um teste. Um videozinho de 2 minutos e pouco. Colocou uns cortezinhos ali e uns efeitos. E deu play. A gente gravou editando o vídeo, tá? Para ver como que seria a responsividade do sistema. A gente vai ver agora o gráfico, que é o tempo de renderização, o tempo que levou cada notebook aqui para finalizar o vídeo, ele renderizar o vídeo e gerar o arquivo final. Olha só, um arquivo de 2 minutos e meio por aí. O notebook do AliExpress levou 23 minutos e 25 segundos para renderizar o vídeo de 2 minutos. Putz grila. O Samsung levou 7 minutos e 24 segundos para renderizar esse mesmo vídeo. O Gigabyte levou 2 minutos e 45 segundos, o Asus levou 2 minutos e 40 segundos e o MacBook vencedor levou 1 minuto e 10 segundos. A MacBook aqui ganhou de lavada. Já no momento de editar, que a gente colocou o vídeo, o notebook do AliExpress teve as travadas. Quando dava o play ali no vídeo para olhar o preview, travava bastante, principalmente quando rodava ali na parte de transição de efeito, dava uma engasgada no vídeo bem trancadão. Então trabalhar editando o vídeo com ele não é uma atividade que vai dar certo. No Samsung já foi bem mais tranquilo. Ele foi o segundo pior do teste aqui, mas já no momento de editar, colocar os cortezinhos ali, é um trabalho bem mais fluido. Só que mesmo assim, no momento do preview, quando tá rodando algum efeito gráfico ali de transição, ele também deu umas engasgadinhas.
pegadinhas. Bem menos, mas ele já sente. Eu diria que dá pra fazer ainda um trabalho de edição de vídeo com ele, só que sem abusar muito de efeito visual. Esses efeitos de transição, que desfoca o vídeo, que mexe um pouco na imagem, distorce, é mais assim uma edição de corte simples. Aí dá pra fazer sem problema. Fazer muito mais que isso, também não é um notebook dedicado para esse tipo de atividade. O MacBook, no cortar, no editar ali, também foi mais tranquilo, só que mesmo assim, alguns efeitos gráficos também teve um leve engasgo. E esses três que eu já falei agora sofreram muito, principalmente porque na parte gráfica, eles são muito inferiores aos notebooks gamer. Eles não têm placa de vídeo dedicada, que é o que dá a folga nesse tipo de aplicação. Todos eles têm placa de vídeo dedicada, que são placas de vídeo mais simples. São placas de vídeo integradas dentro do processador. Esse Samsung tem uma Iris Xe, ou Iris Xe, que é a mais forte da Intel no momento. Só que mesmo assim não tem nem comparação com uma placa de vídeo dedicada. Esse MacBook aqui tem 7 núcleos de GPU. É mais forte do que o Samsung. Só que mesmo assim, deu umas perrengadas. E o do AliExpress ali, então, é mais simples ainda. Por isso que travou e sofreu tanto. Já no Asus e no Gigabyte, fazer os cortes, rodar, ver o preview ali do efeito, sereno. Placa de vídeo dedicada, vai embora. Então, além de jogar, edição de vídeo, aprovado. Esse nível de notebook já atende legal para isso. Detalhe, edição de vídeos Full HD foi o que a gente testou. Se for passar para uma edição de vídeo 4K, aí já é outra escala, galera. Aí a gente vai falar de PC de mesa já, porque pesa consideravelmente. Mas beleza, passando agora na parte de teste de gameplay. É jogo, rapá. Vamos ver aqui qual que é a vantagem. Eu testei aqui o Resident Evil 3, jogo de PC, na versão demo do game. Foi o Resident Evil 3 Remake. Saiu aí, sei lá, acho que foi ano passado, tá? A gente testou ele em Full HD de resolução e qualidade gráfica baixa. No notebook do AliExpress, o Q, não deu pra testar em Full HD porque a tela dele não é Full HD. Aí a gente testou na resolução da tela em qualidade baixa. Só que ele é muito fraco. E olha só como é que ficou. O Q teve 4 FPS de média e 3 FPS de 1% low. Eu rodava o jogo em 4 FPS, cara. Era uma trancação, meu. É injogável, totalmente injogável. Só se eu for jogar um jogo lá de 2001 pra PC. Lá, jogo de 2005. Ou emular um PlayStation 1. Aí dá pra fazer. O Samsung, rodando o Resident Evil 3 em Full HD na qualidade baixa, conseguiu média de 65 FPS. Me surpreendeu, que gostei, cara. É Full HD, mas qualidade baixa. O jogo fica meio feião. 1% low dos FPS foi 47 FPS. O Asus, que tem limitação por ter só 8 GB, ele ficou com uma média de 74 FPS. Bem acima do Samsung. 1% low 56 FPS, também bem acima. E o Gigabyte, que tem os 16 GB e tem a placa de vídeo mais forte também, chegou na média de 180 FPS e 1% low 127 FPS. Então, show de bola. Eu não coloquei MacBook aqui nesse comparativo de jogo porque o foco desse tipo de equipamento, o suporte para games, é baixíssimo. Nem tem esse Resident Evil para MacBook, para macOS. Tem alguns jogos, a gente já testou jogos nesse MacBook aqui no canal, vou deixar no card do vídeo para quem quiser olhar. Tem um jogo ou outro que dá para curtir, mas a grande maioria não. Por isso que já refletindo a realidade eu nem coloquei nesse comparativo aqui. O foco dele mesmo nem jogar é. E aí a gente fez mais um teste aqui desse mesmo Resident Evil em Full HD na qualidade máxima do jogo. E aí a gente testou o Samsung, o Asus e o Gigabyte só. O Samsung caiu para 14 FPS a média e 1% low em 11 FPS. Ele já sofreu muito mais, porque é a placa de vídeo integrada. O Asus conseguiu média de 41 FPS e 1% low de 29. É jogável, dá para ao menos rodar 40 FPS, que é melhor que 30 FPS, então tem condições. E o Gigabyte chegou a ter uma média de 55 FPS e 1% low de 49 FPS. Ele consegue se destacar mais por ter uma placa de vídeo mais forte, ter os 16 GB de RAM também. Então na hora de gameplay e rodar jogo, tem que ter placa de vídeo dedicada, galera. É o único jeito, é a saída aí. Os MacBooks têm até uma performance legal, esses com Apple M1, M1 Pro, M1 Max, tem performance absurda. Só que o sistema nativo, o macOS, acaba com toda a chance de poder curtir um jogo. Eu tenho que emular os jogos, cai muito o rendimento. E passando para quesito de duração de bateria, galera, a gente testou assim, os 5 notebooks, 100% de carga de bateria, brilho da tela em 100%, a gente abriu uma live 24 horas no YouTube e deixou rodando o vídeo 24 horas, até esgotar a bateria. E junto a gente deixou aberto o gerenciador de tarefas também, para conseguir ver o uso de processador, uso de memória RAM e etc. E olha só, o que acabou a bateria antes foi o Gigabyte G5. Ele durou 1 hora e 53 minutos. E ele realmente é o que tem a menor bateria aqui, além de ter a tela mais brilhosa de todos eles. E ter também o hardware mais forte também, que é a 3050 Ti, a placa de vídeo. Então isso realmente puxa energia. O Asus foi o segundo a terminar a bateria, só que ele já chegou a durar 3 horas e 10 minutos. Então é uma diferença bem considerável. O do AliExpress, o Q, durou 4 horas e 7 minutos, cara. É que o Atom, o processador dele é baixo consumo mesmo. Me surpreendeu nesse ponto, cara. O Samsung, 6 horas e 40 minutos. Foi bom, achei legal. E o MacBook Air, que eu pensei que ia
dar uma lavada mesmo nos materiais de marketing dele de 18 horas de duração de bateria. Só que esses testes de duração de bateria é bem configuradinha a coisa. Não é com a tela em 100%, é às vezes até com o modo avião ligado, é sem Wi-Fi ligado, é rodando um vídeo local, um vídeo dentro do SSD aqui, um filme, rodando sem parar o filme, ou seja, não usa Wi-Fi, então dura mais a bateria mesmo. Com a internet ligada, rodando a live, o MacBook durou 7 horas e 7 minutos, que é um baita de um tempo, ganhou de todo mundo aqui. Só que realmente aqui eu fiquei contente aí do Samsung, ele foi valente aí no mesmo nível. Sem contar que aqui a gente tem a arquitetura ARM de celular, que consome menos energia do que a arquitetura x86, x86 do Samsung e todos os outros aqui. Então achei legal. E por fim é isso, galera. Considerações finais minhas aqui para terminar esse vídeo de hoje. Um notebook que vocês consigam encontrar que tenha 6 núcleos, 12 threads, 4 núcleos, 8 threads, com 8 GB de memória RAM, já vai servir muito bem para toda e qualquer atividade de 5 abas de Google Chrome, um editor de planilha, um editor de texto, sem placa de vídeo dedicada, não é necessário, já atende muito bem para esse tipo de usuário. Agora, quem quiser fazer uma edição de vídeo simples, só com corte de vídeo, também pode ficar nessa mesma ida de hardware. Só que pode chegar um momento de, ali no preview, dar umas trancadinhas. É o tempo de renderizar o vídeo, vai levar um tempo a mais, mas dá para fazer, sem se estressar como seria aqui com o chinês, tá? Aqui é realmente impraticável. Para quem precisa de um notebook que quer muita bateria e quer performance aliado a isso também, essa linha de MacBook Air M1 é uma boa pedida. Esse Samsung aqui eu também acho que é muito bacana. O recurso 2 em 1 dele também é muito legal, acho muito bacana. E a performance é relativamente ok em comparação com os outros aqui e o tempo de duração de bateria que ele tem. Acho que é uma opção bem legal. E para quem quiser rodar jogo mesmo, rodar jogo de forma decente para se divertir, não se estressar muito, aí tem que recorrer para notebooks gamers mesmo, né? Não tem muito escapatória. Tem alguns outros casos de notebooks gamers que ficam aí na faixa de uns 5 mil e tantos contos, como era até esse próprio Gigabyte que eu falei antes, né? Uns 4 dias atrás ele tava por 5.700, cara, numa promoção. Aí são os momentos perfeitos de adquirir. E no mais, acredito eu, tomara que eu não esteja esquecendo de nada, acho que é isso, cara. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma esse vídeo aí, para ajudar na decisão, na compra de um notebook, conseguir avaliar processamento, memória RAM, armazenamento e tudo mais. Se gostou, pode deixar o like, tá? Se inscreve aqui no canal, se junta aqui nessa turma MW Informática, tá bom? Agradeço muito. E ó, para quem quer aprender comigo como fazer manutenção, como fazer montagem de PC, diagnosticar PC com problema, notebook com problema, defeito, quer aprender introdução à eletrônica aplicada à informática e hardware comigo, vai abrir nova turma do Método MW na versão 3.0. É o meu curso de montagem e manutenção de PC. Acesse o link aqui embaixo na descrição, cadastre o teu e-mail. Todo mundo que cadastrar e-mail agora vai ganhar já no e-mail de cara aí uma aula grátis do meu curso. Então já pode ver como é que funciona a coisa. E a versão 3.0 do Método MW tem atualização com aulas de rede e também CFTV, instalação na prática e criação de rede CFTV, circuito fechado de televisão, monitoramento. Todo ano vai ter atualização e inclusão de novas aulas que a gente vai estar ampliando e aumentando os horizontes. Não só falando tanto de informática e PC aplicado, mas outras tecnologias que andam junto, assim como rede e CFTV. Então quer aprender, quer saber mais e quer ganhar as condições especiais dessa turma aí, ser um dos primeiros a ficar sabendo, acesse o link da descrição, não perde tempo. Não paga nada, cara, é de graça. Não perde nada, só ganha. Ganha uma aula de graça ainda. Acesse o link da descrição, cadastre o teu e-mail, fechou? Galera, obrigado pela força de sempre. Grande abraço, até o próximo vídeo. É isso, valeu!